Bom, pessoal, continuando aqui o nosso assunto, a gente agora vai ter a geração de números aleatórios, né? Bom, então, para que a gente usa? Na simulação, a gente necessita geração de números aleatórios, porque para comprovação e validação de algum método, a gente precisa que os métodos tenham uma certa aleatoriedade na sua geração, né? Então, qualquer simulação de pontos de um modelo é realizada a partir de valores aleatórios. Então, simulação, modelagem, a gente precisa de valores aleatórios, né? Como é que eles podem ser obtidos? Através de transformações de dígitos aleatórios, que é uma das formas mais simples para gerar essa randomização, né? Existem algumas maneiras de gerar esses valores aleatórios atualmente, que são por tabelas impressas, né? Que são os métodos iniciais, mais arcaicos, e através de pacotes estatísticos, por exemplo, o R, o SAS, todos esses pacotes eles geram valores aleatórios, né? Mas esses números eles são gerados através de geradores, né? São obtidos através de geradores. Um dos mais conhecidos é o gerador congruencial, que ele obtém dígitos aleatórios, tá? Então, um dos mais conhecidos desses métodos, é o gerador congruencial linear, tá? Então, qual que é a ideia? A gente começa com a semente, né? Que é o seed do R, por exemplo. Então, esse valor a gente vai chamar de x0, tá? E de forma recursiva a gente vai calcular valores aleatórios com base nessa semente, tá? Em que esse n é maior do que 1, né? Então a gente vai gerar n valores, n maior que 1, obviamente, e a forma, como o nome diz, é linear, né? Gerador congruencial linear. Então o xi, ou seja, o iésimo ponto aleatório vai ser com base em a, x menos 1, ou seja, o ponto aleatório, mais c, que é uma constante, mod m. Então o que é o a? É o multiplicador, né? O c é uma constante qualquer, m é o divisor, tá? Todos os números inteiros e positivos, ou seja, números naturais, né? E isso aqui vai ser esse mod m, né? Vai ser o resto da divisão de d, né? Ou seja, de ax i menos 1 mais c pelo m, ok? Então você começa com um valor e você vai gerando valores aleatórios com base nessa semente. Sempre dessa forma, pegando o resto da divisão de ax i menos 1 mais c, ok? De implementar isso no R é bem simples, né? Em qualquer software, por exemplo, Excel. Você pode deixar uma célula lá para o valor inicial para a semente e a outra para essa função. E aí você vai gerando, né? Nesse gerador congruencial linear, podemos até fazer esse exemplo aqui simples, né? O m, o divisor 16, a constante 1 e o multiplicador 1. Então aqui obtém-se, né, esses valores aqui, tá? E o segredo está nos valores de M, A e C, que fornecem o maior período possível. O que seria esse período? Percebam aqui, ó, que você começa de 0, 1, 2, 3, né? 15, aí depois começa novamente. Então, mesmo sendo um método aleatório, ele tem uma amplitude, tem uma frequência que ele vai começar a se repetir, né? Então, quanto mais ótimos forem esses valores de M, A e C, né? A gente vai conseguir essa maior amplitude, ou seja, eu vou conseguir gerar uma sequência muito maior de números aleatórios sem que ela possa se repetir, né? Então aqui, ó, por exemplo, se eu colocar uma semente de 100, um 25 pro multiplicador, uma constante de 1313 e um divisor de 1.967.345, ele, nesse exemplo, com esses valores, ele vai gerar 100 mil valores aleatórios. Ou seja, é como se usasse 100 mil valores. Depois de 100 mil, aí começa a repetição, né? Então, entra naquele ciclo de repetição e já vai ter um viés grande, né? Então, a ideia é mexer nesses valores de M, A e C que gerem mais valores aleatórios, né? Bom, então aqui, ó, de forma geral, né? Para valores entre 0 e 1, basta pegar o y e dividir pelo m, que é o divisor. Ou seja, se você quiser gerar valores de probabilidade entre 0 e 1, você vai pegar o valor que vai ser aleatório e vai dividir pelo divisor. Então, nesse exemplo, você tem esses valores aqui dessas constantes, né? A semente, vou gerar 100 mil valores com essa constante, com esse multiplicador e com esse divisor.
né? Então aplica aqui enquanto o i menor ou igual que 1, né? Então aqui já estou usando o while. Poderia ser o for também, né? Então fica a critério de vocês. Ele vai gerar aqui um valorzinho, né? Como está dividido pelo divisor, serão valores entre 0 e 1, ok? E aí tem o histograma para vocês testarem. Então vocês podem pegar esses comandos e colocar no R e testar essa função, tá? Lembrando que ó, a função mod é o resto da divisão, no R é dado por essa sintaxe aqui, ó, percentual duplo, né? Então, vou pegar aqui o resto da divisão do auxílio pelo M, que é um auxílio, a fórmula do gerador congruencial linear, ok? E assim vai. No congruencial multiplicativo, a ideia é praticamente a mesma, né? Então, em vez de você ter a, x, y mais c, que é como se fosse uma função de primeiro grau, né? Com os coeficientes angular, né? E linear. Aqui eu vou ter, né, só uma multiplicação simples, então ele pega só o multiplicador pelo valor anterior e o resto da divisão pelo p, tá? Então a ideia vai ser praticamente a mesma, só muda a fórmula que você vai estar dentro aqui dessa parte, a qual você vai tirar o resto da divisão por p, ok? Na tabela de dígitos aleatórios a gente também pode obter valores aleatórios, obviamente, mas como a gente já tem métodos através de softwares, é melhor utilizar os softwares para você não ficar dependendo de tabelas. Então a ideia vai ser uma folha com algoritmos dispostos aleatoriamente, pode sortear uma linha e uma coluna dessa tabela para gerar números aleatórios. Então você usa um mecanismo, por exemplo, uma roleta, alguma coisa assim que sorteia os números da linha e da coluna. Então, à medida que você for sorteando linha e coluna, você vai ter valores aleatórios, né? Então, por exemplo, a gente vai selecionar números de 3 dígitos. Então, caso sejam necessários mais números, vai repetindo o processo até compor o número completamente, né? Então, tá aqui, ó. Eu vou sortear, por exemplo, de 1 a 16, aqui não está a tabela completa. E aqui de 1 até 30. Então, digamos que seja o número 3, 5. Então, aqui 0, né? Se eu quiser número de 20 dígitos, aí eu vou ter que sortear aqui e aqui, linha e coluna, né? 20 vezes e formar um número, né? Então é um processo bem mais trabalhoso, né? Diferente desses geradores congruenciais. Beleza, gente? E a partir de números aleatórios, a gente pode gerar pontos da uniforme 0,1, né? Então a gente pode utilizar uma transformação simples, né? Então, qual que é a ideia? Seja xi o número aleatório de k dígitos, né? Então preciso saber essa quantidade de dígitos, eu tenho como saber isso, né, através desses geradores congruenciais. Eu vou gerar aqui, ó, do uniforme 0,1, xi sobre 10 elevado a k, ou seja, basicamente eu estou pegando e dividindo pelo divisor, né? Então é isso exatamente que vai acontecer, que eu vou pegar sempre números entre 0 e 1, ok? Então, como uma lista de números aleatórios, de x1 até xn, pode ser obtidos n observações pertencentes ao uniforme 0,1, ok? E esses pontos do uniforme podem ser usados para gerar distribuições de probabilidade de outras distribuições. Então, vejam que a gente vai ver isso mais na frente, para gerar valores de uma variável aleatória com uma distribuição específica, ok? Então, vejam só, antes dessa parte de geração de variáveis aleatórias, a gente vai ter um exercíciozinho para vocês fazerem, né? Que também vai compor a primeira, vai valer nota para a primeira avaliação, né? Então, ó, gerar 20 números aleatórios de 3 dígitos. Depois, a partir do item anterior, obtenha 20 pontos do uniforme 0,1, né? Faça um histograma desses 20 pontos com 4 classes. Junte os 20 valores obtidos com mais 42 colegas e obtenha uma amostra de 60 pontos. Faça um histograma dos 60 pontos e comparar os 60 pontos gerados com o comando R e o NIF do R, né? Então, como a outra atividade também vai ser aquela parte do R e tudo, então a gente vai manter sempre os mesmos grupos, ok, gente? Então fica essa atividade para vocês fazerem e ver e comparar, né, os valores gerados ao uniforme do R com os que forem gerados pelos nossos geradores. Beleza, gente? Então é isso. Depois eu vou falar da parte de geração de variáveis aleatórias.